Olá pessoal, bom dia. Continuando com a revisão dos nossos conteúdos, né? O próximo tema a ser revisado vai ser globalização, certo? Então, globalização, uma palavra que recentemente muito utilizada, né? Principalmente a partir dos anos finais do século XX até o presente momento, né? É muito utilizado, que constitui um processo de integração caracterizada pela aproximação cada vez maior entre os povos e cultura dos mais diferentes lugares, certo? Então, esse processo de integração, integração de culturas, é isso, diferentes culturas se conhecem, integração econômica, é isso, maior trocas de informações, maior trocas de conhecimento e maior trocas de mercadoria, certo? Então, globalização é esse processo de integração. No nosso cotidiano, né, a gente observa, presencia muitas características dessa globalização, né? Principalmente quando a gente vai para o idioma, os nomes, não é isso? Muitas vezes vários nomes aí que não é da língua portuguesa. O próprio alfabeto sofreu mudanças, não é isso? Foi adicionado 3 letras, né? A letra K, Y e W, certo? Em virtude desse processo de globalização. Estilo de vida, filmes de outros, principalmente filmes norte-americanos, faixas, camisa escrita com outro idioma, né? Então é presença, né, da globalização em nosso cotidiano. A gente vê as marcas, por exemplo, né, a Coca-Cola, ela é uma empresa norte-americana, uma multinacional que tem a sua sede nos Estados Unidos, mas possui filiais por outros países do mundo. Então hoje é possível a gente ir no supermercado, a gente comprar um produto de uma marca que ela não é brasileira, uma marca de outro país. Então tudo isso em virtude da globalização. Hoje conseguimos também saber de informação, conhecer um pouco sobre as outras culturas. Então são exemplos, né, da globalização, dos aspectos da globalização em nosso cotidiano. A globalização ela vai se caracterizar pela maior interligação econômica entre as nações do mundo, maiores trocas de mercadorias, e para refletir, quando teve início o processo de globalização? Muitos autores, é isso? Muitos livros, muitos sites, quando você procura origem, início da globalização, vai dizer que foi 1970, década de 1970 para a década de 1980, certo? Que teve início a globalização. Só que a gente tem que analisar o que é globalização. O que é globalização? Uma integração entre culturas e integração entre economias. Levando em consideração o significado de globalização, será que a integração entre culturas, essa integração econômica, ela só veio acontecer a partir da década de 1970? A partir da década de 1980, nesse período? Será que antes disso não existia já uma integração entre cultura, uma integração econômica? Né? Então, pessoal, a origem da globalização ela já vem ocorrendo há tempos como um processo histórico, certo? Então, a origem da globalização marca o período das grandes navegações, século XV, século XVI, foi quando começou a ter uma integração entre culturas e trocas de mercadorias, né, isso,
iniciando um processo de integração econômica entre diferentes povos do mundo, certo? Então, a origem da globalização foi no século XV e século XVI, quando, no período das grandes navegações, naquele período da expansão marítimo-comercial europeia, em que os países, as nações europeias, elas conheceram outros locais, outros lugares, e passaram a ter essas trocas de culturas e também de mercadoria. Agora sim, pessoal, foi a partir da década de 1980, certo, que esse termo globalização ele passou a ser utilizado com maior expressão, porque foi nesse período que houve uma maior integração, tanto do ponto de vista econômico como entre as culturas, certo, no âmbito global, certo? A interligação das economias ficou conhecida nesse período até como a mundialização da economia. Além disso, houve um intercâmbio cultural e a interdependência social e política no mundo. Nesse período, ocorre o processo da expansão das multinacionais. Então, nesse período aqui, que ficou conhecido como o início da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, né, tem como principal característica a tecnologia, certo? Houve vários avanços tecnológicos, avanços esses decorrentes da Guerra Fria, né? Aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia do espaço geográfico mundial. Com isso, o termo globalização passou a ser utilizado com maior frequência. Mas não significa dizer que antes disso não já existia uma integração. Então, a globalização ela teve origem no período das grandes navegações. A partir de 1980, houve uma maior integração e uma maior divulgação desse nome, certo? A globalização ela vem sendo dividida em fases, certo? Tem a primeira fase, que é a origem, né, entre o século XV e século XVII, que foi o período das grandes navegações. Foi o período em que houve avanços nas técnicas de navegações, que possibilitaram os europeus viajarem pelo Oceano Atlântico, descobrir novas terras, é isso, e promoveu uma maior integração entre culturas e também as trocas comerciais, que era uma das características desse período. A partir do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial eclodindo na Inglaterra, certo? Então, deu início à segunda fase da globalização, a fase industrial, que se estendeu do século XVIII ao século XIX. Isso é uma fase caracterizada pelos avanços tecnológicos do período que ocorreram com a industrialização. Entre eles, né, a invenção do tear mecânico, da locomotiva a vapor. Século XX, mais precisamente nesse período entre as duas guerras, entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, houve muito desenvolvimento, principalmente no campo da tecnologia. Houve a invenção da internet, começou e investiram bastante em enviar satélites artificiais. Houve o desenvolvimento da robótica, da indústria automobilística, certo? Então, essa fase, que é a fase atual da globalização, ela ficou conhecida como a fase informacional, certo? Como principal característica, as invenções da terceira revolução industrial, certo? Alguns autores defendem que nós vivemos numa quarta fase da globalização, uma fase que existe em que a tecnologia ela está mais avançada, né? Isso com maior desenvolvimento das tecnologias,
uma maior dependência das tecnologias, mas essas tecnologias ainda são, em minha opinião, ainda são criação, invenções da terceira revolução industrial. Certo? Então era isso, pessoal, sobre a globalização. Saudações e até o próximo assunto.